Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje é o resumo do episódio 112 da novela turca Amor Sem Fim. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que vai acontecer nesse episódio, então se você quer saber, vem comigo. Esse episódio começa com uma lembrança de 6 anos atrás, quando a Nihan e o Kemal tinham o seu namoro, não é mesmo? Então o Kemal está levando a Nihan para conhecer lugares onde ela nunca foi, em lugares bem diferentes e antigos. A Nihan pergunta a ele como é que ele acha esses locais. Ele solta uma brincadeirinha dizendo que no tempo livre dele ele procura lugares antigos para seduzir garotas bonitas. A Nihan pede para que ele não fale uma coisa dessas. Ele pede desculpas e diz que nem sabe por que falou isso. Então, ele sai andando, ele guia ela para ela entrar, subir umas escadas e então vai mostrando tudo a ela. Até que eles chegam no canto bem alto e ficam admirados com a paisagem. O Kemal brinca que está tirando foto da Nihan, enquanto isso a Nihan fica fazendo poses. E eles ficam por ali, bastante tempo, olhando tudo. Chegam até o momento que a Nihan pede para o Kemal olhar a paisagem. Ele diz que ela é a Istambul dele. Então os dois ficam juntos lá. A Nihan pede para que ele não olhe para mais ninguém, que se ele olhar para outra mulher, ela não vai suportar. Ele diz que só tem olhos para ela, que ela é tudo para ele. Ela pede para que ele não o decepcione. Ele diz que nunca vai decepcionar ela. Ele diz que vai arrumar sempre uma forma de estar com ela, que ela é o sol que ilumina ele. E os dois se beijam. E isso tudo é a Nihan se lembrando. Ela está no hospital com a Leila. A Leila pergunta em que ela está pensando. A Nihan diz para a Leila que essa noite o Kemal a deixou. Assumiu o compromisso com outra pessoa. Ela diz, ele me deixou de vez, mesmo fazendo todas aquelas promessas que nunca iria me deixar. Como é que eu posso me perdoar, Leila? Como é que eu vou conseguir me perdoar? Ela diz que até o ar que ela respira dói. Ela fica chorando. A Leila não fala nada. A Zeynep e a mãe do Rosan estão chorando bastante. O Kemal chega lá. A Zeynep vai para ele e diz: prenderam ele, irmão. O Kemal sacode ela e diz: como que vocês iriam fugir? O que é que vocês estavam pensando? É claro que isso iria acontecer. O Emir liga para o André e pergunta como é que isso pode ter acontecido. O André diz que não sabe, pergunta se ele já contou para Nihan. Ele diz que ainda não e não sabe como contar sem causar um desastre. A Azul e o Tufan conversam no celular. Ela diz: o Emir vai usar essa situação para se limpar. É por isso que ele quer a arma. Ela se lembra dela dando a arma ao Emir. O Tufan diz: o Ozan tinha dito que a arma não era dele. Era só um brinquedo. Mas agora a arma apareceu e não sei como o Emir conseguiu, mas o documento da arma está no nome do Ozan. Os policiais estão levando o Ozan, ele pede desculpas a Zeynep, pede perdão a ela por tudo, ela fica lá chorando. A mãe dele vai até perto dele, diz que vai ficar tudo bem, que vai fazer o possível para tirar ele de lá, para ele não ficar nervoso. Ele pede para que a mãe e o pai cuidem da Zeynep e do filho dele. Diz que ela não teve nada a ver com isso. Ele pede para que a mãe prometa que não vai fazer mal para a Zeynep, que vai tratar ela bem. A Vildan promete. A Zeynep grita que ama o Ozan diz que ama muito ela. Então, o Kemal vai para a frente dele e pergunta se foi o Emir que deu essa ideia para ele. Ele fica pensativo e se lembra das conversas que teve com o Emir, que o Emir disse que ninguém poderia saber que ele estava envolvido, para que a Nihan não ficasse com raiva. Então, o Ozan responde que não, mas que deveria ter contado ao Emir, pois ele teria ajudado. Então, os policiais levam o Ozan. O Kemal pergunta a Zeynep quem mais sabia. A Zeynep diz que ninguém. Ele diz: não se atreva a mentir para mim de novo, senão eu vou embora daqui. Quem ajudou vocês? Então ela disse que foi o Tariq, o irmão deles. Enquanto isso, o Ozan está saindo com os policiais, está cheio de repórteres. Os pais deles também estão lá, o povo está fazendo perguntas, os repórteres, e o Tariq está de longe olhando tudo. A Nihan está tirando todo o seu acesso. A Leila pede para que ela não faça isso, pede para que o Emir fale alguma coisa. Ele disse que, infelizmente, não vai se meter. A Nihan diz que por conta deles, agora ela não pode fazer nada mais pelo irmão, que eles sabiam desde o início e agora já levaram o irmão dela e ela ainda está ali. O doutor aparece. A Leila fala: olha, doutor, ela quer ir embora e não quer nem ver o que aconteceu com ela. Ela fala que está bem. O doutor diz: sim, você está bem.
foi só uma pressão baixa. O Emir diz que vai pegar o carro e fica do lado de fora da porta. A Nihan se aproxima do médico e diz: doutor, eu te pedi outro exame. O doutor fala: você me pediu o teste de gravidez e deu negativo. A Nihan fica um pouco surpresa. Ela estava esperando, acho que, outro resultado. O Emir está do lado de fora escutando. Enquanto o Emir escuta tudo do lado de fora, ele se lembra de como soube da notícia. Ele estava com o médico e o médico deu a notícia de que ele seria pai. Ele fica surpreso, pergunta se é isso mesmo. O médico confirma que sim, que a Nihan está grávida. O Emir fica bem surpreso e pede para que o doutor não conte nada. O doutor diz que é contra a ética dele. O Emir então explica tudo. Pede para que espere só por essa noite, que ele quer dar notícia, mas que aconteceu algo muito ruim na família. O irmão dela foi detido, tentando fugir, e ele não quer que ela saiba no hospital. Então pede que, por favor, o doutor não conte nada, que ele mesmo quer dar essa notícia no outro dia. Então sim, minha gente, a Nihan está grávida do Kemal. Porém, ela não sabe disso ainda, mas o Emir já sabe. O Kemal e a Zeynep entram no carro. A Azul pergunta: e agora? Vou levar ele preso? O Kemal concorda. E então a Azul olha para a Zeynep, diz que a Zeynep, chorando, pede para que a Azul não fale assim. Ela já está triste o suficiente. O Tariq conta tudo para os seus pais. Os pais dele ficam bem aflitos, dizendo que agora vai ser tudo bem difícil para a Zeynep, que ela vai ter que ficar sozinha com o filho. O Tariq fica um pouco pensativo, não é mesmo? Pois no final das contas sobrou para ele. Enquanto isso, a Nihan está no carro com o Emir está falando no telefone, dando uma de desentendido. Como assim? Que a arma está no nome do Ozan? Resolva esse problema e tudo mais. Desliga a ligação, a Nihan pergunta o que está acontecendo. E então o Emir diz que receberam duas denúncias. Uma de que o Ozan estava fugindo e a outra da arma. A Nihan diz, mas a arma não estava sumida? O Emir diz que sim, mas que o chantagista de alguma forma colocou a arma no nome do Ozan e acharam ela no rancho. A Nihan pergunta se ele tem alguma coisa a ver com isso. Ele diz: se eu falar qualquer coisa, você vai acreditar em mim? Eu acredito que não, Nihan. A Nihan então diz: passaportes falsos, barcos, tudo mais, isso não passa pela cabeça do Ozan. O Emir diz: a Zeynep disse que foi o irmão dela que a ajudou. A Nihan não acredita que o Kemal tenha feito isso. O Emir diz: não é o Kemal, é o Tariq. Ela diz: Tariq, o seu faz tudo, não é mesmo? O Emir continua dizendo: qual benefício eu teria se o Ozan... Se ele for preso, eu não vou nem poder mais te segurar. Você que pensa que seu irmão é um bobo e trata ele como bobo. Mas você e sua mãe só tratam mal a Zeynep. Fica, por mais que tudo que ele peça para vocês não fazer isso, é o que vocês mais fazem. Então sinto muito, mas isso é sua culpa. A Nihan diz que tem mais coisas por trás disso. O Emir diz: é verdade, tem sim. E o próximo da lista será eu. Ele está muito furioso. Então o celular dele toca, é o pai dele ligando, ele diz: olha ele aqui. Ele atende, fica ameaçando, como se fosse um chantagista, falando que ele não coloca medo nele, que ele vai conseguir tirar o Ozan de lá e tudo mais. O Galip pergunta o que é que ele está falando e ele continua. Ele desliga a ligação, o pai dele fala: ai meu Deus, o que é que ele está aprontando? O Kemal deixa Azul no seu prédio, pede desculpa a ela por esse dia, diz que não queria que tivesse terminado assim, envolvendo polícia, delegacia e tudo mais. Ela diz que a Zeynep é como irmã para ela. O Kemal faz perguntas sobre se a Zeynep já falou algo suspeito para ela, alguma coisa desse tipo. Ela diz que não. Ele diz: então tá certo. Se despede dela e diz que até amanhã. Ela diz também. Ele vai para o seu carro, a Azul vai entrando e quem está lá é o Tufan. Ela pergunta o que ele está fazendo ali, ele diz que queria ver de perto a felicidade dela. Ela diz que hoje foi uma exceção. Ele diz que, infelizmente, a Nihan vai perseguir ela. Que o Kemal nunca vai amar ela como ama a Nihan. E que a solidão não é o caminho para ela. Ela diz: é verdade. O Kemal vai estar comigo. Ele diz que o Kemal não ama ela como ele a ama. Ela diz: é, mas infelizmente eu não te amo. Ela vai embora no elevador e o Tufan fica rindo e depois cai no choro. O Emir sai de casa no carro sozinho. O Galip está chegando e fica de olho para onde o filho está indo.
Na casa do Kemal, ele fica questionando a Zeynep, perguntando se o Emir e o Tariq estão envolvidos nisso e como é que estão envolvidos. A Zeynep disse que o Emir não estava envolvido e que o Tariq, ela só envolveu ele quando os homens da internet quiseram dar um golpe neles e tudo mais. O Tariq chega e abraça a irmã. Na casa da Nihan, ela está falando: o Ozan não tinha dinheiro, como é que ele conseguiu fazer isso? A mãe dela diz que é tudo culpa desse Tariq. O pai dela fala que o Ozan tinha um fundo de investimentos. O Onder diz que de manhã o Ozan falou algo sobre que todos veriam o valor dele. A Vildan está chorando, dizendo que ele se meteu em problemas por nada. O Tariq pede para que a Zeynep tenha calma, diz que vai dar tudo certo. O Kemal pergunta como é que ele tem certeza disso. O Tariq diz que isso é tudo culpa do Kemal. O Kemal diz que não, que ele tentou fazer de tudo para diminuir a sentença do Ozan. O Tariq diz: eu sabia que você ia falar isso, não é mesmo? Então o Kemal começa dizendo: isso é tudo joguinho do Emir. E você é o capacho dele que faz tudo que ele manda. E você, Zeynep, você convenceu o Ozan. Me fale qual é a sua relação com o Emir. O Tariq manda ele parar de falar, senão ele vai se dar mal. E então o Kemal pergunta como o Tariq conseguiu os passaportes. O Tariq fica um pouco calado e depois diz que não interessa e que foi ele que conseguiu. O Kemal então fica questionando o Tariq. Então se foi você, então me dê um nome agora. Me diga mesmo se foi você. E então o Tariq grita Break Vocal. Tá feliz agora? Chama a Zeynep e diz que os pais estão preocupados. Então eles vão embora e o Kemal liga para o Zahri. Pede para que o Zahri confira se esse nome que o Tariq deu é realmente de verdade. Depois ele liga para o Zahri, depois ele liga para o Salih e pede para que o Salih encontre dono de um barco. O Emir se encontra com a Azul e os dois vão ver a mãe. O Emir está lá sentado do lado da mãe, a Azul também, e ele começa a fazer perguntas à Azul. Ele diz: você já se perguntou quem ela amou mais? Ela disse que é ele, porque ela voltou para salvar ele, mesmo sabendo que o Galip poderia fazer o que fez com ela. O Amy pergunta se é por isso que ela odeia ele tanto. Ela diz que cresceu aprendendo a odiá-lo. Ele pergunta se que eles tivessem sido criados juntos teria sido diferente. A Azul diz que ela nunca será irmã dele. Ele diz então é mais fácil ser minha inimiga. Ela não responde nada, beija a mão da mãe e vai embora. Quando ela está saindo, o Emir diz que a Nihan está grávida. Ela fica ali parada. Do lado de fora, o Galip vê tudo. Vê que a Azul está lá com ele e então começa a se lembrar do momento em que o Emir estava falando com alguém e ele pergunta se ele achou a irmã. Ele liga para alguém, mandando localizar uma pessoa. A Zeynep volta para a cama e pergunta se foi por isso que a Nihan desmaiou. O Emir diz: o destino me colocou na mesma situação que o meu pai há anos atrás. Eu não consigo lidar com todo esse ódio. Eu não sei mais o que fazer para acabar com esse amor. Nada do que eu faço acaba com esse amor. O Kemal está sentado na sacada de sua casa, mexendo na aliança dele, e então a Nihan se aproxima. Ele diz que não consegue controlar seus pensamentos, que quando ele pensa nessa noite, não consegue entender nada. Ele diz que o ME é como um vírus, que contamina tudo. A Nihan diz: você acha que isso tudo é culpa minha, não é? Mas essa noite eu já paguei um preço grande. E era sobre isso, Kemal, que eu queria que você tivesse entendido. E tudo isso que eu te pedi para não fazer, pois eu sabia que o Ozan ia cometer um deslize a qualquer momento. Ia resultar nisso. O Kemal diz que ele só apenas está pagando pelos próprios erros. A Nihan toca no braço dele e pergunta se valeu a pena. Ele olha o anel da Nihan, então coloca a mão no dela também para mostrar a aliança e segurar. Ela fica bem triste quando vê a aliança no dedo dele e abaixa o braço. Ele diz que não quer ouvir mais a voz dela. Ele pede para que ela não desperdice seu tempo. Ela diz: você acabou comigo, você sabe que me fez sofrer, que eu estou despedaçada. Isso aí, você agora se vingou? Você está feliz? Ela fica gritando para que ele fale, dizendo que ele não fala nada. E o Kemal pede para que ela vá embora. Ela pergunta se ele não está sofrendo nem um pouquinho. O Kemal fica calado. E então, ela olha para ele e diz que já tem a resposta dela e vai embora. O Emir diz que é uma bola de fogo, que não importa se
o mundo esteja desmoronando agora. Tem uma mão segurando a garganta dele que parece que não quer soltar. Ele pergunta para a mãe o que agora ele faz. Ele diz, afinal de contas, mas o que é que eu posso fazer? A Zeynep se levanta e diz que ele tem que fazer algo para tirar esse bebê. Que se não quiser que eles dois estejam lá sem terno, ele vai ter que tirar esse bebê. O Emir diz que não tem outra alternativa. Os homens estão levando o Ozan para a cela. Ele começa a passar mal, se segurar nos cantos, começa a chorar, dizendo não me leva, eu vou morrer lá dentro. O homem manda ele parar de estar agindo como uma menininha e diz que ninguém nunca morreu por conta disso. Diz que o juiz já tomou a decisão. Ele fica dizendo que não foi a intenção dele matar aquela mulher, que a arma era de brinquedo. O homem diz que já está perdendo a paciência e manda ele andar. O Ozan entra na cela e fica olhando ao redor, tem vários presos, eles dão boa noite para ele, e um chama ele para se sentar próximo. Ele fica assustado e então se vira e começa a gritar na porta, pedindo ajuda a Nihan, pedindo para que a Nihan tire ele de lá, dizendo que vai morrer, dizendo que não vai aguentar. Então cai no chão, o homem diz para ele segurar a barra, diz que vai dar tudo certo e para ele não ficar assim. A Nihan está na cama do Ozan, chorando, o pai dela vai até ela. Ela fica perguntando pelo irmão, como é que será que ele está. Pergunta se podem ver ele no dia seguinte. O pai diz que o advogado já está vendo tudo isso. Ela diz que vai levar o travesseiro dele, pois assim ele vai ficar mais confortável. E pergunta o pai, será que ele passando essa noite ele consegue se acostumar? O pai diz, espero que sim. Enquanto isso, o Ozan está lá, deitado na cama, chorando. Os presos estão falando, quem é esse moleque? O que será que ele fez? O Tarek está falando com a Banu. Ela pede para que ele não se culpe, que não foi culpa dele. Ele disse que foi sim. Então ela pergunta, então a gente não vai mais se casar? Ele diz, a gente não sabia que algo assim ia acontecer quando a gente marcou a data do casamento. A gente vai se casar amanhã, você aceita? Ela diz que sim. O Zahri liga para o Kemal. Diz que esse nome existe sim, mas que esse homem não fez nada com o irmão dele, que o Tarek mentiu para ele. E que é um beco sem saída, que ninguém sabe de nada. A Nihan pega no sono na cama do irmão, o pai forra ela e sai. A Azul está na varanda de sua casa, mexendo na aliança. E o Emir continua lá com a mãe. A Nihan chega no canto, onde está tudo fechado pelas polícias para investigação. E vai entrando, quem está lá é o Kemal. Ela pergunta o que ele está fazendo ali. Ele disse que a polícia achou uma arma ali. Ela disse que não é isso, ela quer saber o que ele está fazendo ali. E ele disse que tudo isso parece um jogo. A arma, a denúncia e tudo mais. A Nihan diz que sim, que isso foi algo forjado e quem fez isso foi o chantagista. O Kemal pergunta se é isso que ela acredita. Ela pergunta, e o que importa o que eu acho? Agora você quer ouvir minha opinião? Ele disse que o que aconteceu agora e entre eles é diferente. Ela disse que não concorda, manda ele sair de lá e diz que o que ela menos quer é a compaixão dele. Ela disse que a partir de agora ele vai sofrer todas as consequências, pois foi ele que começou todo este jogo. Ele olha para ela e diz que ela que começou isso quando resolveu confiar no Hermine. E diz que não vai ser fácil dela se libertar disso, pois isso é um pesadelo. E então ele vai embora e a Nihan fica lá, pensativa. E assim acaba esse episódio, pessoal. E então, me fala aí o que é que vocês estão achando de todo esse chove no molho, hein, pessoal? Se vocês chegaram até aqui, muito obrigada. Não esquece de deixar aquele like e de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e sua família. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.